Olá, amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021, e nós estamos aqui encerrando esta nossa semana de estudos, hoje com as nossas reflexões na obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo 28, que tem como título O Bom Ladrão. Então agradecemos a companhia, Ivete, Tânia, Cláudia que está conosco, Sandra, são os amigos que estão chegando e participando conosco deste encontro que, como eu digo sempre, é festivo sim para os nossos corações e iluminativo das nossas consciências, porque todos nós estamos aqui aprendendo com esses ensinos que nos são passados pelo mundo espiritual. Carol, Célia, Ivete, boa noite. Deus nos abençoe a todos para que possamos ter verdadeiramente uma noite de paz. Vamos fazer a nossa prece e depois faremos nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz estejam em nós, possibilitando, Pai, que as bênçãos dos céus sejam por nós absorvidas de tal forma que consciências iluminadas, corações fortalecidos, a fé sustentada, possamos seguir adiante, dia a dia do nosso existir. Abençoa-nos, Pai, que o Mestre Jesus não nos falte, com seus ensinos, com os seus enviados celestes que vêm a nós, nos intuindo, nos inspirando, nos oferecendo o melhor, para que consigamos verdadeiramente caminhar com mais tranquilidade. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Então vamos lá, seu Antônio, Rose, Sandra, Jane, Laura, Edith, Gil, Rosângela, Ivone, esses amigos incansáveis, Terezinha, que estão conosco todas as noites, durante toda a semana, 4 noites na semana, e já vamos completar a semana que vem 1 ano, exatamente 1 ano das nossas atividades, e seguindo juntos, graças a Deus. Gente, nosso capítulo de hoje é o capítulo 28 da obra Pão Nosso e o título O Bom Ladrão. É interessante nós observarmos que eu gosto sempre de lembrar, não há uma ordem cronológica nos capítulos desta obra Boa Nova. São momentos vividos por Jesus, registrados por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, para que nós aproveitássemos as lições que aqui são passadas. E nesse capítulo, ele se inicia dizendo o seguinte: alguns dias antes da prisão do mestre, veja que nós estamos naquele momento, a maioria dos capítulos desta obra acontece naquele período em que Jesus chegou a Jerusalém, e é aquela semana onde tudo acontece em termos de conhecimento, de cura, de ajuda, mas também de traição, de prisão, de crucificação e ressuscitação de Jesus. É todo esse período onde estão acontecendo essas lições que nós estamos aqui aproveitando. Cidinha, boa noite. Eliane, boa noite. Terezinha, Marcelo, boa noite. Dirce, boa noite. Neuza, boa noite a todos. Então, passaram alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos comentavam entre si o problema da fé. Nós também temos muitas dúvidas, às vezes as pessoas perguntam: você tem fé? E, eu tenho. Qual é a sua fé? E nós falamos o nome da religião ou da filosofia religiosa que abraçamos. Não, minha fé é católica, minha fé é evangélica, minha fé é espírita. Não, isso não é fé. Isso é a filosofia religiosa que eu estou abraçando para expressar e para fortalecer e intensificar a minha fé. A minha fé é um sinônimo de fidelidade. Fidelidade é proposta, se abraçamos uma doutrina cristã, é uma fidelidade à proposta do Cristo, aos ensinos que Jesus deixou para todos nós. E a fé é sempre o momento em que ela se revela mais forte, são os momentos de testemunhos, os momentos das maiores aflições, das maiores dores. Esses momentos é que a nossa fé é colocada à prova, a nossa fidelidade. Vamos crer, vamos nos escorar e vamos seguir sabendo, confiando nas palavras do Cristo, ou vamos fraquejar no caminho?
Então eles discutiam sobre a fé como sendo um problema. Vamos a mais uma boa noite aqui. Brígida, boa noite. Márcia, Dilza, boa noite a todos que estão conosco. Então aqui a narrativa fala dessa comentário, essa discussão entre eles a respeito da fé. Levi, um dos apóstolos, que depois a gente conhece com o nome de Mateus nos evangelhos, ele diz: como será essa virtude? E é uma pergunta que parece até boba a princípio, mas para nós também, se perguntarmos às pessoas falando em fé, como é essa virtude? Não, primeiro que nem percebemos que é uma virtude e depois nem sabemos definir esta virtude. Então, ele diz naquele momento: como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Quer dizer, como fazer para que a nossa fé permaneça firme, permaneça intacta diante de todas as adversidades que nós possamos encontrar pela frente? Como fazer? Tenho convicção que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão dos seus benefícios. Então, Mateus, que é Levi, ele só tinham dois mesmo que sabiam ler, escrever e contar. Ele era um homem assim, de conhecimento. E ele atrelou a fidelidade à proposta de Jesus, então a questão da fé, ele atrelou a conhecimento, a cultura, a intelectualidade. Por isso ele diz aqui: tenho a convicção que somente o homem culto, então aquele que sabia das letras, dos números e das filosofias da vida, então hoje no nosso mundo seriam os intelectualizados, tem a impressão que somente eles podem conhecer toda a extensão dos benefícios da fé. Tiago interveio nesse momento, dizendo: não tanto assim. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então Tiago, ele já tinha uma visão diferente. Ele não atrelou a questão da fé ao nível cultural da pessoa. E é tão real isso, porque nós vemos pessoas hoje, na nossa atualidade, com uma cultura enorme, com um conhecimento, e no entanto, esta pessoa não se sustenta na fé, não tem fé. Não sabe, não aceita das coisas de Deus. Parece até que hoje, nos dias atuais, não há compatibilidade entre a cultura, o intelecto e a fé, a expressão de religiosidade da criatura. Em muitos, uma grande maioria, isso não se faz em uníssono. Por isso Tiago disse ali, ele disse: não tanto assim, não é só para os intelectuais, para os que têm conhecimento. Acredito, e era um pensamento, ele estava expressando o seu pensamento, acredito que basta a nossa vontade, a vontade de aceitar, a vontade de abraçar a ideia, de crer e de praticar, a vontade para que a confiança em Deus esteja em nós. Entra João na conversa, né? João era irmão de Tiago. Entra então na conversa também para trazer a sua opinião. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Ele disse: nem Levi tem razão, que é só para os intelectuais, nem Tiago tem razão, que é só para os que desejam. E será mesmo que é só para os que desejam? Ele não achava que nenhuma posição e nem a outra eram verdadeiramente reais para a questão da fé. Jesus, então, observava aquela conversação deles, tranquilo, e parecia, aos olhos deles, parecia meditar, estava ali pensativo, observando apenas, e interfere nessa conversa, dizendo: a fé pertence aos que trabalham e confiam. Olha, Jesus diz uma coisa tão séria. A fé pertence, é propriedade daquele espírito, ele se apropriou dessa condição
pelo trabalho e pela confiança. Então, o ato de estarmos agindo na vida, trabalhando, fazendo, mesmo quando alguém diga, isso não vai dar certo, esse trabalho não vai resultar em nada, e a pessoa está trabalhando, está lutando e confiando, sim, de que vai dar certo, porque primeiro ela tem uma fé em si mesma, né? Uma fé humana. O Evangelho segundo o Espiritismo trata no capítulo da fé, ele fala de fé humana e fé divina. Então é preciso termos fé humana ou confiança em nós mesmos, enquanto sabemos, enquanto podemos, na nossa força, no nosso discernimento. Nós temos que ter essa confiança. Eu posso, eu consigo. Isso é fé, fé em si mesmo, fé humana. E existe a fé divina, trazida pelas religiões que nos colocam nesse contato com o extrafísico, com a espiritualidade. E aí eu disse, eu sei, eu posso e confio em Deus que isso vai dar certo, que isso vai passar. Então, são dois trabalhos que estão sendo somados ali. A Cláudia disse, fé é mais emoção ou razão? Duas coisas juntas, acabamos de falar, Cláudia. A fé humana é razão. Eu entendo, eu me preparei, eu sou capaz, isso é racional. E o lado da razão também que nos diz, existe um ser maior que coordena tudo isso, mas aí nós vamos emocionalmente nos envolver no quesito de espiritualização, sensibilidade maior. São as duas coisas, não tem como separar uma da outra. As duas coisas se mesclam nesse exercício ou no desenvolvimento dessa virtude em nós. Então Jesus diz, a fé pertence, é uma propriedade. Quer dizer, nós desenvolvemos e ela nos pertence. Eu não posso dar a minha fé para ninguém. Eu não posso, ela tem que desenvolver por ela mesma. Ela pode se espelhar, ela pode olhar, mas não tem como nós estendermos a nossa fé ao outro. O outro tem que se encontrar nesse quesito, desenvolvendo, seja pela razão e os seus sentimentos, um estado diferente de pensar e agir. Tê-la no coração é estar sempre perto, estar sempre pronto para Deus. Então, na questão de sentimento, ter a fidelidade no coração seria a prática do bem. Termos essa vontade, esse ímpeto, esse desejo de fazermos o melhor é estarmos prontos para Deus, porque Deus é amor. Estamos prontos para a emanação desse amor. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou sucessos felizes da vida material. Para quem tem fé, essas alternâncias de doença e saúde, dificuldade e abastança, infelicidade ou felicidade, são questões de vida, de movimento da vida, é como ondas, ora é a crista, ora é a depressão da onda. Mas isso não abala a criatura ao ponto dela desistir de viver, porque ela confia sim que aquele movimento passa, virá o próximo e as coisas se acertam. Boa noite, Lourdes. O Gil dizendo, é ter certeza e confiança naquilo que não vemos, mas sentimos. Sim, muitas das vezes é isso mesmo. Outras vezes, na fé humana, será certeza e confiança naquilo que vemos e sabemos. São pontos de vista, por isso é uma dificuldade você querer estabelecer alguma definição exata para isto, para esta virtude, porque as virtudes são movimentos da alma em direção do melhor, do divino. Por isso fica difícil querer definir ou limitar isto. É confiança mesmo. Vamos lembrar uma historinha gostosa. Faz tempo que eu não lembro essa historinha. O pessoal que já conhece gosta. Quem não conhece vai ficar conhecendo. Para a gente ver essa questão de fé. Havia uma senhora bastante idosa que criava uma netinha e a netinha estava muito doente.
E elas moravam na periferia de uma cidadezinha. E naquela manhã, a senhora disse, eu vou até a igreja, eu vou pedir ajuda, ela está tão mal. Então, ela saiu, deixou a netinha trancada em casa, que estava com febre, estava acamada, e lá foi pela estrada até chegar à cidade. Chegando à cidade, ela entrou na igreja, e diante daquela estátua de Jesus que ali se encontrava, Senhor, eu vim aqui pedir. E eu tenho fé que o Senhor vai me atender. A minha netinha está muito doente. Eu preciso que o Senhor vá até lá e cure a minha netinha, porque é a única coisa que eu tenho na vida e eu não tenho recursos para cuidar dela. Então, Senhor, por favor, atende o meu pedido, cuida dessa criança. Já ia saindo, agradeceu, já ia saindo. Quando lembrou de alguma coisa, voltou. Senhor, esqueci de alguma coisa. Olha, a chave de casa está embaixo do tapetinho vermelho na varanda. O senhor pode pegar e entrar e quando sair deixar no mesmo lugar para mim. E saiu, tranquila, confiando, né? A fé ali a toda, confiando que Jesus iria acudir. Fez o que tinha que fazer na cidade, voltou para casa com umas poucas comprinhas, chegou em casa, pegou a chave embaixo do tapetinho, abriu a porta e qual não foi a sua surpresa? A netinha estava brincando, não estava na cama, não tinha mais febre, estava saudável, alegre, brincando. Meu bem, como você está? Vovó, eu estou ótima. Veio aqui um moço e disse que a senhora tinha pedido que ele viesse aqui para me curar. E ele veio, colocou as mãos sobre a minha cabeça e eu me senti muito bem, vovó. Desde esse momento, eu não tive mais febre nenhuma, mais nada. Eu estou bem, eu estou curada. E a avó ficou feliz da vida. Vovó, e antes dele sair, ele disse que a senhora não se preocupasse e que eu também não me preocupasse, porque ele ia fechar a porta e colocar a chave embaixo do tapetinho vermelho da varanda. Vejam, é uma historinha, mas é uma história que mostra o quanto a fé faz com uma pessoa, o quanto ela promove, os milagres que ela faz, aquilo que chamamos milagre. É essa confiança, é esta fé, e como Jesus diz, tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. E eu me lembro de um outro fato, agora um fato real, não uma historiazinha, mas um fato real acontecido com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher de extrema fé, de muita fé. E ela então, havia um vizinho nosso que estava com um filhinho doente na ocasião, eu não me lembro mais se era sarampo, rubéola, qualquer doença desse tipo. E havia o bebezinho, que recém-nascido, acho que tinha um mês ou pouco mais. Então, o meu vizinho, os pais dele moravam em Bauru. E ele veio pedir para a mamãe, a senhora vai comigo, levando o bebê para minha mãe cuidar, porque eles não tinham família aqui. E eles estavam cuidando do outro que estava doente. Ele não tinha como, então ele preferiu levar para a mãe cuidar. E a mamãe disse, ele, vou sim, pode contar comigo, vou sim. Dia seguinte, logo eles foram, rapidamente, ele tinha um fusquinha. Eles foram até a Bauru naquele fusquinha, não sei em quantas horas. Mas foram, os três, a mamãe, o bebê e o meu vizinho. E quando eles tinham já entregue o bebezinho, ficado algumas horas lá, não me recordo se eles dormiram lá para voltar, parece que eles saíram aqui à tarde, dormiram para voltar no dia seguinte. Meu vizinho sabia que a mamãe era uma mulher muito católica, de muita fé, que gostava muito nas segundas-feiras de ir ao cemitério, fazer o terço para as almas, a missa das almas, ela fazia mesmo. E era uma segunda-feira, eles tinham ido domingo. Então, eu disse, olha, dona Nair, para a senhora
não ficar em falta, nós vamos passar aqui no cemitério de Bauru e a senhora pode fazer a sua oração que eu espero. Meu vizinho era ateu, mas respeitava profundamente as religiões. Ele era extremamente materialista, mas de um coração muito bom. E então eles foram mesmo àquele cemitério. Quando saíram, entraram, mamãe fez o terço e veio embora, e entra no Fusquinha, direção Taubaté. No meio de um caminho, esse Fusquinha parou. E disse, Dona Nair, eu não sei como é que nós vamos fazer para chegar. O carro deu uma pane aqui e era um engenheiro de aeronáutica. Ele disse assim, deu uma pane e não tem como. Aí minha mãe pegou o terço de novo dentro do carro e começou a pedir para Deus, pedir para as almas. Ela se apegava muito com as almas, os espíritos, né? Os espíritos bons. Ela começou então a pedir, nós precisamos chegar em Taubaté, eu tenho que trabalhar, eu preciso, né? Eu tenho compromisso, nós precisamos. Depois que a gente chegar, o carro pode parar, mas nós precisamos. E ela veio fazendo a prece e o carro veio. O carro veio de Bauru a Taubaté, meio tossindo, meio engasgando, e veio. Eu estou falando de 40 anos atrás, mais de 40, 50 anos atrás, que não tinha os mesmos recursos nas estradas como tem hoje. E quando chegou em Taubaté, parou aqui na porta, acabou o carro. Aí tiveram que chamar um guincho para levar o carro para o mecânico. Ele chegou exatamente até a porta. Ela agradeceu muito a Deus e foi dar conta da vida. Fé, confiança, coração que abriga a fé está pronto para Deus, pronto para servir, está pronto para aceitar, está pronto para confiar em Deus. Essa é uma história verídica. Se diz, a fé é uma conquista pessoal? Claro, é cada um. Desenvolve-se esse potencial. Cada um desenvolve a si mesmo, não temos como fazer diferente. Por isso que há uma diferença entre ter fé e essa confiança em Deus, esse coração pronto, e quando nós confundimos fé com nomenclatura de determinada religião. Né? A fé não é a expressão religiosa no templo, ela também pode ser representada por isso, mas não é essencialmente isso. A fé é essa confiança, essa certeza que nos guarda e nos faz agir todos os momentos do nosso dia. Então dizia que, por isso que não importava a saúde ou a enfermidade, a pessoa confia que vai passar, que há um tempo para tudo, que as coisas acabam se organizando, que há alguém olhando por nós. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai. Ela confia, ela vai trabalhando, vai fazendo, confiando que vai resultar da forma como Deus entende ser o melhor. Que pode dar os bens, retirá-los ou restituí-los em tempo oportuno. O Pai pode, Deus pode. E caminha sempre com serenidade essa alma e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Ela se entrega, ela confia, ela vai então deixando que a vida siga seu rumo através daquilo que Deus vai colocando à sua frente, ela vai procedendo. O Gil diz que viveu também uma situação assim e foi preservado de um perigo. A nossa fé, a nossa confiança, ela produz tudo isso. Era essa a discussão. Vocês já viram que nós começamos a contar as histórias, outros vão lembrando momentos vividos. Essa discussão sobre a fé, ela gera muito disso, porque cada um de nós tem um testemunho a dar. E era o que acontecia então naquele momento com os apóstolos. Volta Levi, Jesus tinha colocado o seu ponto de vista, a sua palavra. Levi diz, mas mestre, como discernir a vontade de Deus aquilo que nos acontece? Porque Jesus tinha dito que aquilo que nos acontece é da vontade de Deus, né?
Que nós estejamos prontos, confiemos. Mas como de saber se verdadeiramente o que está nos acontecendo é da vontade de Deus? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos. E uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Então ele observou dois grupos de pessoas. Por isso ele disse, como que eu vou saber se é da vontade de Deus? Então ele observou pessoas criminosas que atribuíam a Deus os feitos delituosos. Nós já vimos na televisão mostrando quadrilhas do colarinho branco unidas num gabinete, dando as mãos e orando antes de encher os bolsos, as cuecas, as meias com dinheiro desviado, com malas de dinheiro. Fazer a prece para que desse tudo certo, para que eles pudessem fraudar da melhor forma possível. Levi já via isso naquela época. E nós ainda continuamos vendo pessoas se comportando assim. O outro grupo que ele observou era de pessoas inertes, entregues à preguiça, dizendo, tudo é a fatalidade divina. Como nós vemos pessoas, para que eu vou me agastar, para que eu vou lutar, para que eu vou trabalhar, para que eu vou me matar? Deus vai fazer como Ele quiser mesmo. E tem gente que é preguiçosa, verdadeiramente preguiçosa, que fica nesse marasmo e entrega tudo na mão de Deus, como se tudo isso fosse solucionar. Jesus responde a essa colocação de Levi, dizendo, a vontade de Deus, além da que conhecemos através da sua lei e dos seus profetas, através dos conselhos sábios e inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Então, Jesus começa explicando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus além da que conhecemos. Nós conhecemos alguma coisa da vontade de Deus através das suas leis, como ele coloca a lei do amor, a lei da destruição, a lei da reprodução. São leis divinas que regem a vida na Terra. Na Terra. E aí a gente diz, porque Deus quis. Ainda agora há pouco assistindo Animal Planet, um canal, e mostrando o fundo do mar, aquelas maravilhas de peixes de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as formas. E o documentário se encerrava com o pesquisador que observou uma série de fatos e filmou uma série de situações de fundo de mar, ele dizendo a quem vamos atribuir a origem de todas essas formas e cores de vida no fundo do mar. Quer dizer, há algo por trás de tudo isso, muito maior do que podemos imaginar, que coordena, porque inclusive ele falava de peixes pequeninos que fazem limpeza de parasitas na pele de peixes muito grandes. Dessa organização, dessa convivência que existe neste reino onde um está auxiliando o outro. Quem promoveu tudo isso? As leis de Deus estão aí, nos maravilham. Então, nós conhecemos um pouquinho, começamos a perceber um pouquinho dessa lei de Deus. Então, a vontade de Deus, além da que conhecemos através de suas leis, ela nos dá um pouquinho de conhecimento sobre a sua vontade, dos seus profetas, então aqueles que vieram trazendo ensinos dessas leis divinas, profetas que antecederam a Jesus na humanidade, e no nosso caso, o profeta Jesus, que nos orienta. Outras pessoas terão outros profetas que estarão trazendo também esses ensinamentos da lei divina,
na forma mais adequada para aquela comunidade, para aquele público. Gente, mais uma vez eu me esqueci da eletricidade. Perdão, viu, gente? Eu liguei uma série de fios e não liguei esse que eu precisava, porque é aqui que eu posso visualizar o que vocês estão postando aí, pelo menos alguma coisa a gente consegue. Me perdoe, mas já estamos aqui novamente para continuar então as nossas reflexões. Então nós vemos Jesus dizendo desse conhecimento da vontade de Deus, através da sua lei, um pouquinho que nós conhecemos, através dos seus profetas, que são aqueles que são os professores que vêm trazendo o conhecimento para nós, através dos conselhos sábios que nós recebemos de pessoas mais maduras, mais espiritualizadas, através das inclinações naturais para o bem, que nós temos que prestar atenção nisso. As nossas inclinações naturais para o bem e as inclinações, como dissemos agora há pouco, até de um reino animal, onde o auxílio mútuo se verifica. Então, onde este bem está sendo, é só não ver quem não quer, só não presta atenção quem não quer, mas está ali, diante dos nossos olhos. Então, Jesus está falando exatamente disso. E também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando alegria com as amarguras. Quer dizer, nós não percebemos isso, nós gostaríamos que a vida fosse só alegrias, mas há momentos de amarguras, há momentos de dificuldade verdadeira. Então, mistura-se alegria e amargura, concede a doçura ou retira. Para quê? Para que nós passamos por determinadas dificuldades, momentos mais ásperos, momentos mais dolorosos? Para quê? Não é o porquê, porque às vezes a gente pergunta, mas por quê, meu Deus, por que isso aconteceu? Cada vez que nós estivermos diante de um questionamento, vamos substituir o porquê pelo para quê. Para que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo agora? Para que essa situação está se desenrolando diante dos meus olhos? Porque há uma razão. Há uma razão, há sempre uma razão dos acontecimentos. E Jesus explica ali que era para que a criatura pudesse colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. É aprendizado, é vida. Portanto, nós temos que ter atenção com isso. Esse é o nosso aprendizado. Precisamos aprender de todas as formas. Quer dizer, quando é que nós verdadeiramente aprendemos que lidar com uma faca muito afiada é perigosa, temos que guardá-la de forma adequada numa gaveta, porque se guardarmos com o corte para cima, vai poder machucar alguém, porque algum dia já enfiamos a mão lá dentro e machucamos. Porque é que a criança só vai aprender a não lidar com alguma coisa perigosa. Se ela sofrer alguma dor, alguma dificuldade, ela aprende. Aí ela não quer mais. Aquela experiência não foi agradável. Então ela não quer mais. Vamos lá que o pessoal foi chegando, né? E nós estávamos aqui mais embalados. Regiane, Thelma, Flávia... e nós estamos aqui, graças a Deus, aproveitando esses ensinos de Jesus nesta obra que é o Boa Nova. Jesus continua dizendo a eles, ter fé, primeiro ele explicou então das coisas de Deus, porque era o questionamento deles, como saber se Deus está querendo isso ou aquilo. Ter fé é ser fiel a essa vontade. A vontade de Deus é mesmo entendendo nos momentos difíceis que há uma razão e permanecermos dentro disso com a confiança do passar por. E aí nós estaremos então alimentando, fortalecendo a nossa fé. Então, ter fé, ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina.
e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Não desviar, não desviar. Continuar, sim. Continuar, sempre. Com a nossa vontade, com a nossa grandeza. O Gil perguntando se já existiu algum espírito de luz na Terra como Jesus, se a gente tem conhecimento. Gil, Jesus é o governador planetário. Segundo os espíritos, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o maior espírito que a Terra já conheceu. Segundo a Bíblia, no Evangelho de João, diz que antes que o mundo fosse, ele já era. Ele já existia, ele já era quem se mostrou diante de nós. Então, igual a ele, não. Menores que ele, sim, muitos. Até são seus trabalhadores, seus emissários. Menores que ele. Mas igual a ele, não. Ele é o governador planetário. Ele é chamado Cristo telúrico, o espírito iluminado que domina a Terra. Então é o exemplo para todos nós, por isso os espíritos afirmam dessa forma. Bem, Tomé, mediante a questão de Jesus, diz: entretanto, creio que essa qualidade excepcional da fé deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Lá vai levar para o campo de quem tem mais conhecimento, porque o homem que desconhece não vai ter cacife suficiente para albergar tudo isso na alma. Ele está dizendo, né? Não vai ter aquisição, não vai cogitar da aquisição de semelhante patrimônio, nem vai pensar em fé, o homem mais simples. Nós acabamos de ver a história do tapetinho vermelho, daquela mulher tão simples com tamanha fé. Acabamos de ver, contei o relato da minha mãe, e minha mãe não teve oportunidade de estudar. Então, a cultura que ela tinha foi adquirida ao longo do tempo, de tanto ler e escrever, ela aprendeu e era extremamente inteligente, dedicada a tudo que lia e discutia muito todos os assuntos. Ela foi uma autodidata, mas não tinha o diploma. Quer dizer, não é o sinônimo, não é o sinônimo. E Tomé diz aqui, eu creio que essa qualidade, então, é daquele que tem um espírito que seja mais cultivado do que o homem que ignora. Jesus responde a Tomé, dizendo, todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Aí, Cláudia, Jesus falando da razão e do sentimento. Então ele diz, será o irmão dileto, o homem de fé será o irmão dileto, andará para e passo com a sabedoria e o sentimento, porém essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. Jesus não colocou aqui a condição sine qua non de se ser intelectualizado ou não. Não foi isso. Tomé sorriu e ainda obtemperou com Jesus. Imagine que delícia, né? Poder estar dialogando com Jesus nesse tete-a-tete tão íntimo, onde pudesse dizer, Senhor, eu não concordo muito com a sua fala aí, eu penso assim, eu penso assado. Isso é uma beleza, devia ser uma delícia mesmo. Então, ele diz ali que Tomé sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Lealdade de sentimento e de sabedoria no coração fiel ao Pai. Quem no mundo será assim? Diz Tomé para Jesus. E Jesus diz, ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus, porque ele dizia que no mundo não teria ninguém. Ele já julgou. E Jesus está dizendo que ninguém pode julgar em absoluto, somente Deus.
Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco, quer dizer, de pouco conteúdo, ou de posição vulgar, que seria uma simplicidade, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Olha o que Jesus está dizendo para Tomé. Que a fé, né, é uma conquista da alma, e se ela não é comum a criaturas de pouco conhecimento, como ele afirmava que seria, ou de uma posição vulgar, que seria um homem simples, Jesus, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos infelizes ou desclassificados do mundo. Infelizes, sofredores, colocados, párias da sociedade, pessoas com as dificuldades, aqueles desclassificados do mundo é que não ocupam posição na escala social, não são bem vistos pela sociedade. Isso não quer dizer que não seja uma pessoa de fé. Jesus disse, é bem possível que ela se desenvolva, que encontremos esta fé no peito, no coração de uma pessoa sofredora, infeliz ou daquela que o mundo coloca de lado. E nós vamos encontrar esse exemplo de fé. Nós temos tanto na literatura dos santos da Igreja Católica, tantos exemplos assim, que nos chegam das vidas desses santos, que muitas vezes foram pessoas que não eram bem olhadas. E eu me lembrei instantaneamente de São Benedito, aqui na história. São Benedito, Taubaté, tinha a procissão São Benedito. Nós éramos irmãos de São Benedito. Havia uma irmandade de São Benedito em Taubaté. E todo mundo se enchia de muito orgulho de participar da Irmandade de São Benedito. Mas São Benedito foi um homem, um frei, né, que ele era muito simples, ele não tinha a cultura, o conhecimento daqueles que ficavam lá explanando o evangelho, discutindo, fazendo os concílios. Ele era o serviçal, ele era tido como o homem da cozinha, para servir as criaturas, que não precisava se ocupar das letras. E nós conhecemos a grandeza desse espírito. Conseguia milagres, maravilhas, tamanha era a sua fé. E a prece que ele sabia fazer para Jesus, cada vez que ele passava perto da estátua de Jesus, ele dizia, oi Senhor, aqui é o Benedito. Só isso que ele dizia para Jesus. E saía cumprir as suas tarefas rotineiras, simples. Saía. Atende as pessoas invisíveis aos olhos de muitos, inclusive dos bem-sucedidos, exatamente. E são pessoas de tamanha fé, porque cumprem um papel, cumprem uma obrigação com todo o coração, com toda a vontade. Isto é interessante da gente observar. Então, nós vamos observar esta conversa, né, que está ali rolando entre eles e Jesus falando, chamando a atenção que a fé não estaria nas cátedras. Não, ela não é um quesito adquirido pelas cátedras, é um quesito adquirido por cada alma através do seu modo de viver, da sua confiança em Deus, da sua grandeza. Aí sim, aí ela vai ganhando a força. A hora transcorre, a conversa acaba, e chega aquele momento, né? Transcorrem os dias e chega um momento em que Jesus é aprisionado e agora o momento da crucificação. Há esse momento da crucificação. Então Jesus está ali, a narrativa de Humberto de Campos. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Lembram-se que na crucificação, todo mundo saiu correndo, fugiu. Eles não estavam, eles ficaram com medo. Lembram-se que comentamos que alguns trocaram de roupa para não ser reconhecidos. Então,
muitos fugiram sim. E Tomé foi um dos que trocou de roupa para acompanhar à distância aquele e ver a coragem de Jesus diante de tanta maldade humana que ele estava passando. Tomé, então, é tomado de estranhas reflexões e elas surgiam no seu espírito, na sua mente, e ele foi lembrando de muitos fatos vividos com Jesus. A sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Ele não conseguia entender a razão daquele fato, da crucificação, da maldade. Ele não conseguia compreender isso. E então ele está ali atordoado diante daquele cenário que se desenrola. Onde estava aquele Deus amoroso e bom sobre o qual repousavam suas esperanças? Porque ele tinha uma esperança enorme em Deus. Jesus, ele é o Pai de bondade, tudo está dentro da sua lei do amor, mas ele estava vendo Jesus sofrendo. Ele estava vendo todos sendo perseguidos. E o questionamento dele foi esse: onde está Deus? Onde está esse Deus amoroso e bom sobre o qual repousam suas esperanças? Seu coração possuirá apenas uma cruz, seu amor possuirá apenas uma cruz para oferecer ao Filho dileto? Porque Jesus era o Filho dileto e estava sendo crucificado. Será que é isso que Deus tinha para oferecer às criaturas? Uma cruz? Por que motivo não se resguardavam os horizontes para que as legiões de anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e enfurecida o mestre amado? Não dava para Deus mandar os anjos fazer uma apoteose, que eles descessem aí com suas lanças flamejantes e resgatassem Jesus das mãos daquela multidão enfurecida, enlouquecida e de repente maltratando a esse nível aquele que só fizeram o bem? Será que Deus não podia fazer isso naquele momento? Que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Deus não fazia nada. E diante das confusões da nossa vida atual, de tudo isso que nós estamos vendo, porque soma-se a pandemia na saúde física, mas existe uma pandemia na saúde moral. Se existe um vírus que é o coronavírus, existe o vírus da corrupção, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência. É uma pandemia, o mundo está vivendo isso. E muitas vezes, diante deste quadro, nós temos ouvido, nós temos visto pessoas dizendo: mas onde está Deus que não toma providência sobre isso? Até quando ele vai deixar essa história continuar? Quantos estão falando isso após um ano que nós estamos aqui reclusos? Quantos estão dizendo isso? Onde está Deus que não toma providência? Que não dá um jeito nessa gente? Que não livra a terra dessas criaturas de mau caráter? Onde está Deus? Era a pergunta que Tomé fazia aos pés da cruz, que Jesus estava sendo crucificado. A mesma pergunta, mas ele inicia dizendo que ele não tinha condição de compreensão. Então nós também sabemos que os mesmos que hoje levantam esse questionamento é porque também não conseguem compreender um pouquinho, não que a gente tenha compreensão total, mas não consegue compreender um pouquinho dessas situações que a vida nos coloca em prova. E aí nós vemos a continuidade das reflexões de Tomé sobre isso. Durante 3 anos, questionava ele, lembrava ele, 3 anos consecutivos, ele havia acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Como muitos, claro, e sabem, Deus tem o poder total. E não conseguia explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento. Como é que Deus, que tinha o poder sobre tudo, tolerava que os homens fizessem aquilo com um outro homem? Judiassem daquela maneira. De ser
aquela condição de dor e sacrifício e sangramento do seu discípulo que foi enviado, amorável, carinhoso e que foi conduzido ao madeiro infamante porque era lugar de ladrão. E Jesus nunca tinha roubado nada, nunca tinha feito crime nenhum e era o lugar dos criminosos de época. Ele foi equiparado a criminosos de época, sob impropérios e pedradas. Não bastava o escárnio, não bastava a condenação injusta, não bastava a truculência, aquelas dores impingidas a ele pelos martírios de época. Não bastava isso, ainda tinha impropérios daquele povo que até há poucas horas atrás tinha estado com ele, agradecendo, solicitando ajuda, tinha estado com ele. E de repente, agora, contaminado por esse psiquismo, estava então se comportando como essa horda de malfeitores avançando sobre o Cristo, que era todo ternura e todo bondade. O prêmio do Cristo, Tomé estava refletindo, era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? Foi isso que ele ganhou por ser bom? E são questionamentos, gente, que por incrível que pareça, as pessoas fazem hoje. Quando vem uma pessoa que fazia o bem, que sempre agiu no bem, ter algum revés, alguma dificuldade, assim, olha o que ela ganhou de fazer o bem. E falam isso com desdém. Com desdém. Ansioso, observava aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarrados à cruz como duas flores ensanguentadas. Ele começa a olhar o Cristo e fazer essas comparações. A fronte aureolada de espinhos, porque colocaram uma coroa, tu és rei, então vamos te dar uma coroa. Era uma coroa de espinhos. De espinhos. Então, a fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica à sua figura sublime e respeitável, porque foi um ato de ironia. Ah, se é rei, vamos te dar a coroa. E então colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, sangrando, machucando, ferindo de todas as formas. Seu peito tremia ofegante, porque ele tinha ossos quebrados, ele fora lancetado por espadas e lanças, chicoteado, a carne estava cortada. Então, claro, o corpo estava assim. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos, quebrados, que a posição da cruz quebrava mesmo. E por isso, muita dor, muita dor. Valer a pena haver distribuído tantas graças do céu para terminar assim? Esse era o questionamento que esse discípulo fazia. Ao longo ele observava. O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono da mais duradoura das compensações, que era Barrabás. Lembra-se que no julgamento colocaram os dois, Barrabás e Jesus, e disseram para o povo, quem vocês querem que a gente dê o indulto? Nós conhecemos indulto de Natal, conhecemos que existe indulto. E naquele momento a quem vamos livrar? A Jesus ou a Barrabás? O povo inteiro, Barrabás, e aí Jesus foi para a condenação. Então, aos olhos de Tomé, ele dizia, o malfeitor estava levando vantagem, estava dono das mais duradouras compensações, recebia prêmios. Será que tem diferença entre o que a gente está vendo nos dias atuais? Com tantos malfeitores levando vantagem, como nós temos visto, ladrões, criminosos, levam vantagem diante daquele que, às vezes, inocentemente está recluso ou acusado de alguma coisa indevida e que está lá mofando. No entanto, nós vemos a mesma situação se repetindo. E é por isso que muitas pessoas ainda hoje fazem o mesmo questionamento de Tomé. Qual é a vantagem de ser bom? Qual é a vantagem de ser ético? Qual é a vantagem de ser moral?
moralizado nas suas atitudes? Qual a vantagem de seguir as leis se o infrator leva vantagem? É disto que Tomé olhava. Vejam, é aquilo mesmo, são 2000 anos, mas para evolução, 2000 anos é um tempo muito pequeno. Muito pequeno. Não dava para mudar tanto assim. Algumas poucas coisas já mudaram. Mas ainda muito do comportamento humano permanece. Tomé, então, sentia-se como que afogado, ele estava perdido, desiludido. Desejou encontrar alguns dos companheiros para trocar impressões com eles. Entretanto, não viu um só deles naquele ambiente. Olhou e não encontrou nenhum deles naquele ambiente, onde o Messias estava sendo martirizado. Lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos todas aquelas pessoas, felizes com a sua presença, não encontrou ninguém. Ninguém conhecido, ninguém que Jesus ajudou, ninguém que Jesus curou. Aqueles leprosos que haviam recuperado a saúde, onde estavam? Os cegos que conseguiram resgatar a visão, ter uma nova visão da vida, onde estavam? Que não estavam ali para defender, para amenizar um pouco a dor do Cristo? Os aleijados que haviam cantado hosanas à cura dos seus corpos, onde estavam? Que não ajudavam, estavam ausentes, fugiam ao testemunho. Essa era a reflexão que Tomé fazia nesse momento. Valer a pena praticar o bem? Diante do quadro que ele via, a conclusão que ele chegava é que não valia. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e reportavam ironias, porque continuavam as chacotas, continuavam as gracinhas diante de Jesus. O mestre, porém, guardava o semblante de uma serenidade inexcedível. Nada disso abalava a confiança de Jesus, a certeza dele, nada disso. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como que querendo descobrir um rosto amigo, enquanto a lance e o vitupério se cruzavam nos ares. Fixavam os dois malfeitores que estavam ao seu lado e que a justiça do mundo havia ali condenado. Aproximou-se da cruz e notou então, Tomé, que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Diante do caos, Jesus estava tranquilo. Com um olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, as feridas, as chagas, os ferimentos, como sinal de sacrifício. Por isso que depois da ressurreição, ele quer tocar as úlceras. Ele quer tocar as feridas para ver se é mesmo Jesus, porque ele não acreditava que fosse. Então, Jesus mostra como um sinal de sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível de Tomé. Recordou Tiberíades, o lago, a tranquilidade, a vida, as cenas mais singelas vividas no apostolado. Lembrou-se da tarde em que haviam comentado sobre a fé. Ele lembrou daquele diálogo. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Teria mais fé em Deus do que Jesus. Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em pensamentos, observava que o Messias lançava um olhar enternecido sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. E o ladrão, naquele momento, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era outro que estava tranquilo, confiante, tinha fé que Jesus poderia acudi-lo na outra morada. Tomé observa que Jesus lhe endereçava um olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegava o eco de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, eis que encontro a confiança leal
no peito de um ladrão. Está vendo, Tomé, como a fé não é associada ao grande conhecimento? Porque os homens da lei, os homens que tinham a palavra, o conhecimento, traziam consigo a lei mosaica toda decorada, os hebreus, os judeus, todos aqueles que ele curou e ajudou, não compreenderam. Não entenderam este reino, esta vida que continuava, essa vida além da vida que ele mostrava. Mas ele encontrou esta confiança, esta fé, este entendimento no peito de um ladrão. Bem, não acaba aqui o capítulo 28, mas é um capítulo de extrema reflexão para todos nós, de confiança, porque como Jesus disse, a fé estará no coração das criaturas. Muitos vão entender a razão das dificuldades que horas passamos, outros não vão entender, não vão compreender e vão cobrar da divindade uma providência. No entanto, Jesus alertou que aquele que tivesse fé moveria montanhas. Tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de remover essas montanhas de dúvidas, de temores, de dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, que a nossa semana se encerre com essa condição de refletirmos sobre a fé, de confiarmos em Deus, de sabermos que Jesus é o responsável pelo planeta, por esta nau chamada Terra, e que Ele está no leme, Ele está no comando. E nós estamos aqui seguindo juntos. Então, para encerrar a nossa semana, roguemos ao Pai, através de Bezerra de Menezes, ajuda a todas as criaturas. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os homens merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas a passar, suas expiações, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a sua luz ilumine cada lar, cada consciência, cada coração, para que assim consigamos ver verdadeiramente, mais profundamente o que necessitamos para a nossa própria melhoria, para o nosso contributo a esse mundo melhor que ansiamos para todos. Que Deus abençoe a todos, tenham um fim de semana tranquilo e, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui de volta às 20 horas, retomando os nossos estudos. No mais, eles vão ficando lá no nosso canal do YouTube Marina Ferri. Por favor, cheguem lá, se cadastrem no nosso canal para aquilo ficar aberto e servir a outras pessoas. Nós já estamos com 3.000 amigos aqui no Facebook. No entanto, temos 600 pessoas na página do YouTube. Não custa ir até lá, se registrar, para que outros possam usufruir
disso tudo que nós temos usufruído também, embora pequenino que seja, é com certeza o que nós temos a aproveitar de melhor agora. Paz e luz a todos, muita alegria no coração.